Bom dia, amados, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui mais uma manhã agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, né? Que estamos aqui mais um dia. Quero orar por você hoje. Eu trouxe uma palavra maravilhosa e eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco nesta manhã. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho diante de Ti nesta manhã, pedindo perdão pelas minhas falhas e fraquezas. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor vá adiante, endireitando todas as veredas e fazendo, Pai, tudo que é melhor de nós, para nós nesta manhã. Abençoa nossos maridos, abençoa as donas de casa, abençoa as mulheres que já saíram ao trabalho, que está levando seus filhos na escola, abençoa as crianças na escola, cuida, livra, protege de todo mal, abençoa nossos familiares e amigos, abençoa todos, Pai, que vai ouvir essa mensagem. Nós te louvamos e nós te agradecemos, entregamos esse dia em tuas mãos, crendo que o Senhor fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amados. Pois bem, eu vou trazer uma palavra linda hoje, vou mostrar para vocês rapidamente. Eu tenho aqui uma caixinha cheia de versículos. E aí hoje de manhã eu estava orando, falei com o Senhor para Deus me dar uma palavra. E aí nós tiramos esta palavra, Mateus 5, versículo 8. Ah, essa caixinha é linda. Pus na caixinha da Filhas do Rei. E aí nós vamos pregar então essa palavra. Eu creio que Deus ele queria falar conosco dessa forma hoje, né? Eu tirei através da caixinha uma palavra para que possamos meditar. Então vamos lá. O tema que eu daria para essa mensagem é coração limpo, olhos que veem Deus. Esse texto está baseado em Mateus 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tá com a boca meio seca. Mas vamos lá. Amados, eu quero começar essa pregação fazendo uma pergunta para você. Você já quis ver Deus de verdade? Você já pediu para Deus, Senhor, quero ver você. Ai, Senhor, mostra-me a tua face. Ai, Jesus, como você é. Mas ver a Deus na vida espiritual geralmente é sentir a sua presença, ouvir a sua voz e entender os seus caminhos. Jesus ele declara nessa palavra que os puros de coração eles serão felizes e bem-aventurados e verão a Deus. Esse versículo ele enfatiza a importância da pureza interior do coração limpo, como um requisito para experimentar uma relação íntima com o Senhor. Falando rapidamente sobre esse versículo, Jesus ele estava falando das bem-aventuranças, um retrato do cidadão do reino dos céus. Ele promete que quem tem um coração limpo verá a Deus. Isso é uma promessa que ele fez na Bíblia. Todos que tiverem coração limpo verá a Deus. Mas uma pergunta: mas o que é ter um coração limpo? E como isso nos permite ver Deus? Eu creio, amado, que o termo ter um coração limpo, um coração puro, ela se refere a uma ausência de pecado, mas a pureza de intenções, também a pureza de motivos, a pureza de desejos.
é ter um coração sincero, íntegro, livre de qualquer hipocrisia, livre de qualquer coisa que não agrada a Deus, de ambições humanas. Então, a frase verão a Deus não significa uma visão física, mas sim uma compreensão profunda espiritual de estar perto de Deus, de se conectar com o Senhor. É uma experiência de conhecer a Deus e a sua essência, a sua bondade, a sua verdade e a sua glória. Em relação com as bem-aventuranças, esse versículo, elas são declarações de felicidade e bênção, né? Aqueles que possuem certas características espirituais. E há uma importância pura no interior do nosso coração. Porque a pureza do coração, ela é fundamental para ter uma relação verdadeira com o Senhor. Pois o Senhor, ele busca verdadeiros adoradores. O Senhor, ele procura os retos de coração, aqueles que são sinceros com o Senhor, aqueles que sabem que quando peca, que quando erra e ele se arrepende, é sobre isso que o Senhor fala na palavra. Ter assim ser um adorador que adore Ele em espírito e em verdade, que reconhece os seus erros. É pessoas assim que o Senhor procura nos dias de hoje. Em Mateus 5, é o início do Sermão da Montanha, onde Jesus ele ensinava os valores do reino de Deus. Ele começa com as bem-aventuranças, abençoando os humildes, os que choram, os pacificadores. Que são os pacificadores? Aqueles que, vamos dizer que está tendo uma briga, ele vai lá e aparta a briga. Aqueles que têm sede e fome de justiça. Jesus ele chama nós a sermos diferentes. Jesus ele nos chama a ser o sal da terra, a proclamar um evangelho puro, onde a luz, onde nós possamos ser luz no mundo, influenciando as pessoas com amor e com a verdade. Um coração limpo, ele é um coração sincero. A gente vai ver na Bíblia um exemplo, por exemplo, nós temos vários exemplos, eu vou trazer alguns aqui, mas o exemplo de Davi. No texto de Salmo 51:10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou gravemente com Betseba, mas porque ele não era perfeito, mas ele tinha um coração sincero diante a Deus. No Salmo 51, ele clama por purificação. Ele desejava não apenas o perdão, mas uma pureza do coração dele. E Davi, ele era um homem escolhido por Deus. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era um simples pastor de ovelhas em Belém. E Deus, ele rejeitou o rei Saul e por sua desobediência, e ele mandou o profeta Samuel ungir um novo rei. Foi então quando surgiu Davi. Apesar dele ser mais novo e aparentemente o menos importante dentre os irmãos que ele tinha, Deus, ele resolveu escolher Davi por causa do coração dele. Olha que coisa, né? Às vezes os irmãos dele podiam ter mais, como que diz, se sobressaía mais, né? Era mais inteligente, era, sei lá, outro pode ser que falava melhor, mas o Senhor, ele escolheu Davi por causa do coração que ele tinha. Em 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, o homem vê como as pessoas são, como elas se vestem,
como elas são bonitas aparentemente, mas o Senhor, ele vê o coração das pessoas. Deus, ele não procura uma perfeição, mas ele procura uma sinceridade da nossa parte. E quando nós confessamos e quando nós nos arrependemos, Deus, ele limpa o nosso coração. Então, todas as vezes que nós pecamos, mas verdadeiramente nós nos arrependemos, o Senhor, ele está pronto em purificar novamente nosso coração. Ele está pronto novamente em limpar o nosso coração de todo o nosso arrependimento, de tudo que fizemos que o Senhor certamente não se agradou. Um coração limpo também, ele não guarda ídolos. E nós vamos trazer aqui também o exemplo de Josias. No texto baseado em 2 Reis 23, versículo 25, diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Josias, ele começou a reinar assim muito jovem, mas ele mandou limpar o templo. E quando a palavra foi achada, ele obedeceu com zelo, destruindo todos os ídolos em Israel dentro daquele templo. Seu coração estava limpo de qualquer outro Deus, né? Com D minúsculo, vamos deixar bem claro, porque Deus só tem aquele, o único que vive e reina. Então os ídolos que a Bíblia muitas vezes relata, é quando a Bíblia fala sobre o orgulho, sobre o dinheiro, sobre o nosso ego, sobre vícios, adoração de imagens, idolatrias, né? A imagens, idolatria ao tipo, assim, um time de futebol, alguma coisa desse tipo. Mas Deus, ele vê claramente que nós precisamos tirar nossos ídolos do nosso coração. Quantos de nós paramos e idolatramos coisas, às vezes coleção que nós temos, fazemos coleção de alguma coisa que as pessoas montam, né? Aquele altar, aquele santuário, por alguma coisa que ele, sabe, idolatra, uma imagem, né? Qualquer coisa, às vezes a gente tem uma coisinha em casa que a gente decora, tá? E a gente acaba idolatrando aquilo. Idolatria de imagens, né? Em geral. Então, para ver Deus claramente, nós precisamos tirar todos esses ídolos, né, do nosso coração. O orgulho, quantas vezes nós nos crescemos, né, sendo orgulhosos com as coisas. Nós temos aquele ego de que, eu sou, né? Então, quantas pessoas com vícios, né, também passa a ser uma idolatria. E o Senhor, ele não se agrada disso. Um coração limpo, ele escolhe a Deus mesmo na adversidade. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Jó. No texto de Jó, versículo 1, 22, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Por exemplo, nós falamos, né, há 2 dias atrás, que Jó perdeu tudo, mas ele manteve a sua integridade. O seu coração era reto diante a Deus, mesmo sem entender o sofrimento. Ele não culpou, ele foi assim sincero com o Senhor. Ele tinha um coração reto. Um coração limpo, ele não depende das circunstâncias que nós vivemos. E nem mesmo quando tudo desmorona na vida da gente, mas nós temos que escolher confiar no Senhor. Um outro exemplo que eu trago é um coração limpo, ele busca ver a Deus. Nós vamos ver o exemplo de Moisés. No texto baseado de Êxodo 33:18, diz assim: Rogo-te, me mostres a tua glória. Moisés, ele já tinha visto muitos milagres, mas ele queria ainda ver a glória de Deus. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés, ele
ele falava com Deus, praticamente assim, face a face. Mas Moisés, ao pedir para ver a glória de Deus, era um momento assim, eu creio que muito bonito e profundo que foi relatado na Bíblia. Essa passagem ela acontece em Êxodo 33, se você quiser meditar. Porque em tudo, tipo assim, tem tudo a ver com a intimidade que Moisés tinha com Deus. O desejo profundo de conhecê-lo cada vez mais. O povo de Israel, ele tinha acabado de cometer um pecado, né, daquele bezerro de ouro. Enquanto Moisés ele estava no monte recebendo os 10 mandamentos, naquela passagem Deus ficou irado e Moisés ele intercedia pelo povo. Mas depois desse episódio, assim, eu creio que deve ter sido muito tenso, Moisés ele queria ter a certeza de que Deus ainda estaria com eles. Então ele fez um pedido assim muito ousado, né, da parte dele. Ele pediu, né, para Deus: rogo-te que me mostre a tua glória. E por que Moisés fez esse pedido para Deus? Primeiro, eu creio que ele queria ter mais intimidade com Deus. Moisés ele já falava com Deus face a face, como quem fala assim como amigo, como, né, eu tô aqui falando face a face com vocês. Moisés falava assim com Deus. Mas eu acho que ele queria mais. Ele não queria só obedecer a Deus, mas ele queria conhecer Deus profundamente e conhecer o caráter, a presença do Senhor. Ele também fazia assim, ele tinha uma confirmação, ele queria uma confirmação da presença de Deus. Ele queria uma garantia de que Deus ele continuaria guiando Israel, mesmo depois do pecado do bezerro. E ver a glória de Deus seria como ouvir: sim, eu estou com vocês, eu estou aqui, nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar juntos. Então ele queria uma garantia de Deus, ele queria ter certeza que Deus não teria se apartado deles por causa do pecado. E eu também creio que Moisés ele tinha uma sede espiritual. Moisés ele tinha sede de Deus. Isso mostra um coração apaixonado, alguém que ele não se contenta com o superficial, mas ele queria mais, ele queria a essência de quem era Deus, né? Do que era Deus, quem era Deus. Então ele pediu para que Deus, né, mostrasse, né, a glória dele. Olha que coisa tremenda, né? A gente deve ser assim como Moisés: Senhor, mostra-me, né, a tua glória. Então, assim, rogo-te que me mostre, Senhor. É muito bom a gente ver a glória de Deus. Por exemplo, eu já vivi tantas maravilhas, tantos testemunhos. Como é lindo ver a glória de Deus, o agir de Deus. Quem não gosta de ver? Nossa, eu falo, no ano de 2008, eu vi a glória de Deus, tipo assim, se abrindo mesmo, né, no meio das lutas que eu passava. E eu creio que naquela época eu estava assim com o coração limpo, eu buscava muito a Deus, eu clamava muito a Ele. E nas minhas orações eu sempre clamo muito ao Senhor: me dê muita sabedoria, Pai. Não peço muita coisa, eu sempre peço: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, porque quando nós temos a sabedoria, nós agimos com clareza, nós agimos conforme a vontade do Senhor. Então nas minhas orações eu sempre peço que Deus me dê sabedoria. Um coração limpo, ele não é religioso, ele é transformado. O exemplo do fariseu e do publicano na passagem de Lucas 18, 9 e 14. O fariseu, ele se exaltava da sua religiosidade. E o publicano só dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Como querendo dizendo, eu sou falho, sou fraco, né, sou pecador, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que o publicano, ele acabou saindo justificado por causa exatamente dessa humildade de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. O Senhor se alegra quando nós reconhecemos que somos pecadores
que somos fracos e falhos e que nós dependemos dele. É disso que o Senhor agrada, desse tipo de coração. E essa é uma das parábolas assim mais impactantes de Jesus. A história de fariseu e publicano que está em Lucas 18, do 9 ao 14, ele ensina sobre a humildade, arrependimento, o verdadeiro coração diante de Deus. Então, assim, vamos tentar entender, né, o que Deus estava falando nessa parábola? Jesus, ele contou a história para alguns que confiavam em si mesmos, achando que eles eram justos e desprezavam os outros. O fariseu, ele representava os religiosos da época. Eles eram muito respeitados e visto até mesmo como exemplo. Mas ele foi ao templo e ele orou dessa maneira. Em Lucas 18, versículo 11 e 12, ele orou assim: ó Deus, graças te dou porque sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O resumo disso: ele estava cheio de si mesmo. Ele, em vez de orar com humildade, falar: Senhor, eu não sou ninguém, Pai, tipo assim, tira de mim tudo que não provém de ti, né? Ele ficou comparando tudo que ele era com os elogios que ele mesmo, né, colocava. E assim, se comparando com o publicano. Já o publicano, ele era cobrador de impostos, ele era visto como o traidor pelos judeus. Ele cobrava os impostos de Roma e muitas vezes com corrupção. Naquela época também já havia corrupção. E ficou longe, mas ele nem levantava os olhos, mas ele orou dessa maneira, em Lucas 18:13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que oração simples, diferente do fariseu. O fariseu, ele se encheu dele, né, do que ele achava que ele era. Mas o publicano, ele foi humilde em reconhecer que ele era pecador. Então ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, assim, ele reconheceu a culpa, ele pediu perdão com o coração quebrantado. Amados, nós temos que ter esse coração quebrantado, prontos em reconhecer que estamos errados, que somos falhos, que somos pecadores. A conclusão de um coração limpo é para ver a Deus. O coração limpo é aquele que ele vive em arrependimento como Davi. Ele remove os ídolos como Josias. Ele permanece firme como Jó. Ele busca a glória de Deus como Moisés. E ele se humilha como republicano. Amados, que tremendo isso. E aí eu faço pergunta: você deseja ver Deus? Então peça hoje para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Tira de mim, Senhor, tudo que o Senhor não se agrada. Faça aquela oração sincera, porque o sangue de Jesus, ele tem poder para limpar, para nos purificar completamente o nosso coração sujo. Em Hebreus 12:14, fala assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amados, é muito forte isso. Nós estamos em um tempo que nós preocupamos com as nossas próprias vaidades. Nós nos preocupamos muitas vezes com as coisas que o mundo nos oferece e deixamos de fazer realmente a vontade do Senhor, em procurar saber se estamos agradando ao Senhor. Que nós possamos ter um coração puro, sábio, um coração que se arrepende das coisas que faz. É isso que o Senhor procura, pessoas que se arrependem, pessoas que, sabe, diz para o Senhor: Senhor, eu não sou ninguém, eu sou o pó,
do pó eu vim, do pó vou voltar, né? Como diz Jó. Então que nós possamos ter esse coração pronto para receber uma correção e que nós pedimos também a prontidão em reconhecer que estamos errados, que estamos em pecado, que tudo que estamos fazendo não tem agradado ao Senhor. Então eu quero nesta manhã orar e pedir para Deus que o Senhor venha limpar o nosso coração e tirar tudo que impede, tirar tudo do nosso coração que impede de vê-lo, de ter uma intimidade maior com o Senhor. Quantas vezes vamos para um culto e entramos lá vazios e saímos de lá pior? Por quê? Porque o nosso coração está cheio de pecado. Nós não conseguimos sentir a presença de Deus, nós não conseguimos sentir a glória de Deus. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer, eu fui para o culto, mas parece que eu saí de lá e saí até pior, por causa da dureza do coração, por causa do coração cheio de pecado. Às vezes tem pequenas coisas, os pecadinhos de estimação que nós temos que tirar da nossa vida. Tirar o pecado da pornografia, tirar o pecado do vício, tirar o pecado da mentira. Quantas vezes contamos uma mentirinha, né? E o Senhor não se agrada. Então, para que nós possamos ver o Senhor e sentir a presença dEle, que nós queremos conhecer não só com os olhos, mas com a alma, nós temos que pedir para Deus purificar o nosso coração, para que sejamos limpos, sinceros, humildes e sedentos do Senhor. Então eu peço nesta manhã, vamos orar e pedir para Deus transformar esse nosso coração. Que Deus ele venha, no nome poderoso de Jesus, Pai. Nós nos derramamos diante a Ti neste momento. Nós pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha com poder e autoridade, Senhor, limpar os nossos corações e tirar tudo, Pai, tudo que o Senhor não se agrada. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor blinde o nosso coração de toda a maldade, de toda podridão que esse mundo nos oferece. Deus querido, em nome de Jesus, zela, Pai, por nosso coração. A palavra diz que nosso coração é enganoso, mas que o Senhor possa colocar aqui dentro, Pai, somente a certeza que nós estamos Te agradando e fazendo a Tua vontade. Deus, nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que nós lutamos contra a nossa carne diariamente, mas em nome de Jesus, Pai, nos purifica nesta manhã, limpa o nosso coração. Deus querido, eu me abro diante a Ti. Eu peço que o Senhor, Pai, me dê um coração novo, um coração igual ao Teu. É esta oração que eu Te peço, Senhor. Tira, Pai, todo espírito de confusão que existe dentro do nosso coração no dia de hoje. Tira, Pai, todo aquele pecado que não Te agrada, tira do nosso coração, porque muitas vezes cultivamos aquele pecado aqui dentro primeiro. Deus querido, nos dá um coração reto, segundo aos Teus olhos, Senhor. Nos ensina a ser santos, ser purificado diante a Tua palavra, para que possamos ver e sentir a Tua glória. Deus, esta oração que eu faço por nós nesta manhã, em nome de Jesus, nós Te agradecemos já pelo coração novo que o Senhor está nos dando, pelo coração sincero, pelo coração limpo que o Senhor nos dá hoje. Eu peço, Senhor, troca esse coração, Pai, esse coração de carne, mas por um coração igual ao Teu, em nome de Jesus. Amados, declare em nome de Jesus, eu hoje tenho um coração novo, um coração pronto para fazer a vontade do Senhor, limpo de qualquer impureza que podia estar ali. Declare, o meu coração é do Senhor, e aqui só vai entrar o que o Senhor permitir, para que possamos sentir a Sua presença e ver a Sua glória. Amém? Eu deixo essa mensagem para vocês. Eu espero que essa mensagem fale ao seu coração. Nós trouxemos aqui inúmeras passagens falando, né, sobre o arrependimento, falando sobre permanecer firme, sobre buscar a glória de Deus
como Moisés, que eu achei a coisa mais linda, né? Moisés se preocupar, estar ali no monte orando, né, intercedendo pelo povo e pedir para Deus, mostra-me a tua glória, confirma que o Senhor está conosco. Senhor, nós pedimos nessa manhã, confirma, Senhor, que o Senhor está conosco, mostra-nos a tua glória, queremos ver a tua glória mais uma vez. E eu já vi tanto a glória de Deus, eu sou tão grata a Deus pela glória já que Ele já me mostrou, pelos testemunhos que eu vivi com Ele. Isso é a glória do Senhor. Então que nesta manhã nós possamos, né, entregar os nossos caminhos ao Senhor, que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor, porque nós somos fracos, falhos e pecadores. Então que nós possamos sinceramente pedir em nossas orações: Senhor, tem misericórdia de mim, sou fraco e pecador, ajuda-me, Pai, ajuda-me a ter um coração igual ao teu. Então é sobre isso, amados. Meditem nessa palavra ao decorrer do dia. Ao decorrer do dia, quando você estiver fazendo suas coisas, que você percebe que você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, para tudo que você está fazendo e fala: Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque sou falho, sou pecador. Corrige em mim. Dá-me um coração puro, segundo o teu. Dá-me um coração segundo o coração de Davi, puro, limpo. Então é isso que eu deixo para vocês nesta manhã. Amém? Um forte abraço, um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus, um restinho de semana aí abençoado. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz.